Muito obrigado, desembargador. Muito obrigado, desembargador. Para mim é um prazer, uma grande honra estar aqui no Tribunal da Quinta Região para discutir algumas questões sobre o novo Código de Processo Civil, sobretudo diante de uma plateia de tanta qualidade, de tanta importância, e, sobretudo, para falar sobre esse instituto do IRDR, um tema que tem colocado tanta controvérsia na doutrina brasileira e, sem dúvida, também tem colocado bastante dificuldade de aplicação concreta pelo próprio Poder Judiciário. Eu queria saudar, então, aos membros da banca, o desembargador Lázaro Guimarães, saudar também o professor Daniel Mitidiero, meu amigo, meu companheiro de tantos escritos, tantos trabalhos, de discussões acadêmicas e uma pessoa por quem eu tenho imensa admiração. E saudar todos os presentes, na pessoa do ministro Ribeiro Dantas, que para mim também é uma grande honra ter o senhor aqui para nos ouvir. E também queria fazer uma saudação especial a um amigo meu antigo, o professor Dr. José Antônio Savares, meu colega de concurso de magistratura e hoje um juiz excepcional, uma das maiores autoridades em direito e, particularmente, em direito previdenciário que eu conheço. De modo que também, para mim, é uma grande alegria revê-lo aqui nessa tarde. Bem, eu vou tentar falar com os senhores um pouquinho a propósito desse instituto chamado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, concebido pelo Código, como disse o desembargador Lázaro Guimarães, como uma técnica voltada a evitar esse excesso de litigiosidade que nós temos perante o Poder Judiciário hoje em dia. Todo mundo sabe que esse instituto é uma das uma das coqueluches do novo Código, é uma das apostas do novo Código para evitar esse excesso de litigância habitual que a gente tem hoje no modelo brasileiro. É um instituto que se diz, pelo menos, inspirado numa figura alemã, do caso piloto, mas que possui certas peculiaridades e, no modelo brasileiro, possui muitas dificuldades de aplicação, e acho que realmente é um instituto que vai nos colocar muitos desafios na sua aplicação prática mesmo. Tanto que, dos vários incidentes que eu conheço que já começaram a tramitar, a grande maioria deles tem tido insucesso no sentido de que não tem sido admitido o seu segmento, pelo menos assim tem acontecido com vários dos incidentes que eu tenho visto. Há, inclusive, um amigo meu do Tribunal do Trabalho, do Paraná, que esses tempos me ligou dizendo: Sérgio, aconteceu. Eu falei: o que será que aconteceu? Será que ele deve ter se divorciado? O que será que aconteceu com esse rapaz? Não, aconteceu, foi instaurado o primeiro IRDR no Tribunal Regional do Trabalho, lá do Paraná. E, por incrível que pareça, o Tribunal do Trabalho não tinha nem a estrutura regimental suficiente para lidar com esse instrumento. Então, o presidente do tribunal acabou encaminhando para a comissão de regimento interno do tribunal, para que o regimento interno fosse adequado, fosse adaptado para dar seguimento ao IRDR, e a comissão de regimento interno recusou seguimento ao pedido do presidente do tribunal, quer dizer, não quis nem saber, não vou nem me preocupar de conceber, de criar um instrumento, um instrumento voltado a esse fim, porque a gente também não sabe direito o que fazer com isso. E tem sido muito frequente, isso tem sido muito comum, essa dificuldade, essa complexidade na tramitação desse instituto do incidente e resolução de demandas repetitivas. Na verdade, quem olha o Código Novo percebe que o Código se preocupa em vários momentos com a criação de instrumentos que se voltam a trabalhar com essa litigiosidade de massa. Chega a ser até, de certa maneira, um pouco estranho que nós tenhamos essa situação no modelo brasileiro atual. Porque, a rigor, nós sempre tivemos um instrumento que se volta em outros países, que trabalha em outros países com essa lógica, que serve em outros países com essa lógica, que é a tutela coletiva, sobretudo a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos. Na maioria dos países, é esse tipo de instrumento que se emprega para lidar com litigiosidade de massa, até porque esse instrumento tem N vantagens sobre outros instrumentos que a gente possa imaginar. Ele realmente evita que a pessoa tenha que estar em juízo para poder se favorecer de alguma eficácia, de algum efeito da decisão judicial. Ele barateia custos, presta uniformidade, presta isonomia, presta segurança jurídica e dá um tratamento, enfim, único a um problema de massa, com outras vantagens que são vantagens normalmente acopladas a essa por alguns países,
né, que são sanções ou premiativas, ou mesmo sanções punitivas, àquele que dá aso a litígios repetitivos. Né? O fato é que, no nosso país, a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos nunca teve a amplitude que se esperava dela. Né? Então, muito por conta da forma como nós recebemos essa influência a partir do direito italiano, outro tanto por conta de algumas posições iniciais que a própria jurisprudência brasileira acabou assumindo sobre esse tipo de figura, outro tanto por conta de algumas reformas processuais, algumas leis processuais que vieram a alterar o regime da ação coletiva brasileira. Nós nunca tivemos uma dimensão, uma adequada dimensão da tutela coletiva no modelo nacional, que é uma pena, porque eu diria que a tutela coletiva poderia muito bem exercer esse papel que agora deve ser representado não só pelo IRDR, mas por outros institutos afins, também colocados no Código atual, e ofereceria esse papel, cumpriria esse papel com muito mais eficácia, com muito mais efetividade e dentro de um processo muito mais democrático, eu diria assim. Mas fato é que, em razão do insucesso da tutela coletiva, nós tivemos então a criação, no novo Código, de uma série de outros instrumentos que são vocacionados a lidar com litígios de massa. Né? Alguns chamam a esses institutos de precedentes no modelo atual. Eu não vou falar desse tema, porque esse é um tema que o professor Daniel vai examinar, e vai examinar com muito mais excelência do que eu poderia com os senhores. Mas fato é que o Código Novo trabalha, no artigo 927, com uma série de técnicas, muitas dessas vocacionadas a lidar com litígios de massa, a evitar a repetição de questões de direitos que são correntes no Poder Judiciário. Além dessas técnicas do 927, nós temos outros tantos instrumentos no Código que também estão alinhados a trabalhar com litígios de massa. A exemplo do artigo 69 do Código do Processo Civil Novo, que trabalha com uma figura chamada de atos concertados entre juízes cooperantes. E dentre as técnicas de atos concertados entre juízes cooperantes, nós vamos ter uma hipótese em particular que permite justamente a agregação de causas repetitivas para tramitação e julgamento conjunto, e isso evidentemente é uma técnica de coletivização também, de lidar com litígios de massa. É uma técnica inspirada no modelo anglo-americano, do chamado MDL, do Multi-District Litigation, que acontece no direito norte-americano e outras figuras semelhantes que nós temos em outros países. Né? O próprio incidente de assunção de competência assume no Código um papel também importante no combate a esse excesso de litigiosidade de massa. Os recursos repetitivos e tantas outras figuras também acabam se alinhando a essa tendência, a oferecer ferramentas para que a gente possa lidar com litígios de massa. E isso, sem dúvida, é um papel fundamental, porque as estatísticas, sobretudo dos tribunais superiores, demonstram claramente que há um grande volume dentro do Poder Judiciário, um grande volume de demandas que constituem demandas de massa, constituem demandas repetitivas, constituem a rigor demandas que não deveriam estar perante o Poder Judiciário. Porque a questão de direito que é ali colocada já é uma questão pacificada, já é uma questão resolvida. A gente só vai ter aquelas discussões porque ainda hoje interessa para muitas pessoas manter uma discussão sobre uma questão já resolvida apenas porque há vantagens colaterais da manutenção dessa estrutura, da manutenção desses litígios ainda perante o Poder Judiciário. E isso, evidentemente, gera uma inflação exagerada de demandas perante o Poder Judiciário, gera um desperdício de recursos em forma ampla, né, do Poder Judiciário, que tem que dar atenção a esse tipo de litígio e não pode se concentrar naqueles litígios que realmente são importantes e demandariam da atividade jurisdicional, e dispersa, no fim das contas, a atenção da própria estrutura jurisdicional. Então isso é um péssimo problema, é um câncer dentro do Poder Judiciário que realmente precisa ser combatido com os instrumentos mais adequados possíveis. O Código, então, dentre várias apostas que faz uma aposta nesse instituto que é o IRDR. Pois bem, o IRDR, então, se diz a exposição de motivos do novo Código, vem inspirado numa figura do direito alemão, que é, como eu falei, o caso piloto, né, uma estrutura que foi concebida para um determinado tipo de problema, embora, a rigor, a figura do caso piloto alemão não é propriamente uma figura que nasceu em 2005, com o caso piloto que foi desenvolvido, que foi criado numa lei, a Lei de Mercado de Capitais, para trabalhar com um problema
peculiar, que foi o problema da Deutsche Telekom, da empresa de telefonia alemã. Ao contrário, a gente vai ter experiências no modelo alemão com julgamentos de caso piloto desde a década de 60. Desde aquela época já há situações em que a própria jurisprudência optava por suspender a tramitação de casos repetitivos, julgava alguns desses casos e depois tomava a experiência daqueles julgamentos como um parâmetro, como um padrão para a aplicação dos casos, de casos semelhantes, de casos análogos. Assim, então, a partir dessa experiência, depois tomada como constitucional pela Corte Constitucional Alemã, na década de 80 ainda, em 90 começaram a surgir, no processo civil público alemão, algumas regras que previram essa instauração de um incidente voltado a esse fim. Então, previram a criação dessa figura do caso piloto como uma técnica adequada a lidar com litígios de massa. Depois, aí sim, em 2005, surge a lei que concebe essa figura, cria essa figura especificamente para lidar com um caso pontual, que foi esse caso da empresa de telefonia alemã, criando então uma regra na lei de mercado de capitais que visava, na verdade, a atender a uma recomendação também da Corte Constitucional Alemã em razão da demora na tramitação dos processos individuais que discutiam uma lesão a acionistas naquele país. Isso gerou, então, uma lei temporária na Alemanha, que depois foi incorporada também ao Código de Processo Civil alemão, e hoje nós temos também ainda como lei temporária uma lei que se prorroga até 2020, tem sua vigência prorrogada até 2020, que trabalha com essa ideia do caso piloto. É inspirado nessa figura que o modelo brasileiro criou, então, esse instituto do IRDR. Né? Na realidade, como falava antes, não é propriamente o mesmo instituto que existe aqui e que existe lá. Há sensíveis diferenças entre o que foi concebido aqui e o que foi concebido lá. Para começar, porque no modelo brasileiro só é possível, só é sujeito ao IRDR o tema de questão de direito, a controvérsia sobre questão de direito. Ao contrário do que acontece lá, e ao contrário também do que acontece no modelo inglês, da Group Litigation Order, que também é uma figura muito semelhante à figura do caso piloto alemão, que permitem a discussão tanto de questões de direito como de questões de fato. Aqui não. Aqui, na ótica do legislador brasileiro, se optou por limitar o cabimento do IRDR só à discussão de questões de direito. Logo, ficaram excluídas da controvérsia, do cabimento desse instituto, as discussões de fato, e, portanto, também o que se concebeu, né, é alguma coisa meio sui generis no direito brasileiro atual. Há alguns autores que entendem que essa figura do IRDR representa uma técnica de criação de precedente. Né? Não vou falar sobre isso, mas fato é que isso aqui não tem nada a ver com técnica de precedente. Isso aqui corresponde sim a uma técnica diferente que, na verdade, não é nenhuma novidade para o modelo brasileiro. Ela é uma técnica simplesmente de cisão de cognição, na qual a gente vai atribuir o conhecimento de certa parcela do litígio a um órgão e de uma outra parcela do litígio a um outro órgão. É mais ou menos como se imaginasse uma figura atualizada do incidente de inconstitucionalidade. Eu digo, a questão de inconstitucionalidade, quem vai examinar é o órgão X, plenário, o órgão especial, e quem vai examinar o resto do litígio é o órgão Y. Primeiro, a turma, a sessão, não sei o que lá, é o que vai examinar essa controvérsia. É a mesma coisa que vai presidir a lógica dessa figura do IRDR no modelo brasileiro. A gente vai repartir a competência para examinar a controvérsia, dizendo tal questão de direito, essa questão de direito repetitiva, quem vai julgar é o órgão X, o órgão a quem foi atribuído o julgamento dessa questão de acordo com o regimento interno do tribunal. O restante do litígio, quem vai julgar é o órgão originário. Né? Nós já vamos entrar na discussão de saber qual é esse órgão originário, porque também isso envolve uma discussão que já apareceu na jurisprudência brasileira sobre o problema de saber se é necessário ou não que o caso esteja perante o tribunal para que seja admitido o IRDR ou isso é desnecessário. Mas, enfim, o que acontece, portanto, aqui não é nada a ver com uma lógica de precedentes, como se costuma tratar, costumeiramente se costuma atribuir essa figura aqui. Isso aqui não tem nada a ver, a solução desse caso não tem nada a ver com a lógica dos precedentes, do modelo anglo-americano de formação de precedentes, etc. Isso aqui simplesmente é uma técnica
de fixação de uma decisão obrigatória, de uma decisão vinculante, a respeito de parcela da controvérsia. Essa parcela da controvérsia, resolvida pelo órgão X, se torna obrigatória para todos os magistrados ligados àquele tribunal, àquele órgão que dita aquela interpretação sobre a questão do direito. Isso implica uma série de consequências que são, a meu ver, muito importantes para uma análise futura. Por exemplo, na doutrina, se costuma também falar, para aqueles que sustentam que isso aqui corresponde a uma lógica de precedentes, se costuma falar que, bom, se isso aqui segue a lógica de precedentes, então o magistrado de primeiro grau, recebendo uma decisão como essa, ele poderia, por exemplo, fazer a distinção entre os casos, ele poderia fazer a superação da decisão do IRDR por um aspecto mais moderno, enfim, ele teria condições de aplicar toda a lógica da teoria dos precedentes para cá. Acontece que se nós partimos da premissa de que isso aqui não tem nada a ver com o modelo de precedentes, isso aqui tem a ver com uma outra técnica que nós conhecemos muito bem, que é a técnica da coisa julgada. A rigor, o que o tribunal faz, ao examinar essa questão, faz examinar essa questão como órgão responsável por esse exame, e aquela decisão, mais cedo ou mais tarde, transita em julgado. E por transitar em julgado, opera os efeitos negativos e positivos da coisa julgada. Ora, ao operar os efeitos positivos da coisa julgada, isso implica uma vinculatividade que também não tem nada a ver com vinculação de precedente. Tem a ver com a vinculação típica da coisa julgada. Os juízes que tomarem contato com aquela questão no futuro estão vinculados pela coisa julgada a observar a decisão que já foi tomada pelo órgão competente a propósito daquela questão. E é por isso que, a rigor, o máximo que o magistrado pode fazer é fazer distinção, mas a distinção que é típica da distinção para que se afaste coisa julgada entre demandas. Ou seja, há uma outra causa de pedir, há um outro pedido, há outras partes. As partes, especificamente aqui, é um problema peculiar, porque o próprio Código dá uma dimensão mais ampla, já porque isso aqui é uma questão de direito objetivo, né? Mas dá uma outra dimensão a esse problema. Mas o fato é que a distinção que é cabível para a não aplicação de uma deliberação tomada em IRDR não toma em consideração o modelo típico de precedentes. Toma, assim, em consideração as discussões que são clássicas sobre afastamento de coisa julgada, superação de coisa julgada ou distinção para fins de coisa julgada. Porque, a rigor, é disso que se trata aqui. De modo que, quando o Código vai colocar esses requisitos, né, estabelecidos na legislação, no artigo 976, para o cabimento do IRDR, me parece que o fundamental é perceber que isso, na verdade, são os requisitos para que ocorra essa repartição de atribuição jurisdicional para examinar um litígio. Vale dizer, não é necessário que o caso repetitivo, que a ação que envolva a questão repetitiva, só tenha como discussão aquela questão de direito. O que é, sim, necessário é que a questão de direito seja repetitiva, como diz o Código, que, além disso, essa discussão sobre a questão do direito implique um risco à isonomia e também implique um risco à segurança jurídica. Vale dizer, são 3 requisitos cumulativos para o cabimento do IRDR. Não há uma alternatividade aí, há uma cumulatividade aí. Tem que haver uma questão de direito efetivamente repetitiva, efetivamente repetida, não basta ser ter um potencial de repetição, é necessário que haja efetiva repetição da questão de direito e que essa repetição implique risco à isonomia e, além disso, à segurança jurídica. Porque também eu posso ter um risco à isonomia que não se traduza num risco à segurança jurídica, né? A gente não tem, por exemplo, ao contrário do que faz a Alemanha, uma exigência de um número mínimo de casos em que a questão tenha que se repetir para o cabimento do caso piloto alemão. Lá, no direito privado, é tradicional que se tenha pelo menos se exija pelo menos a demonstração de 20 processos em que a questão se discuta. No campo público, 10 processos. No Brasil, nós não fizemos uma exigência como essa. Porém, me parece que quando a lei exige o risco à isonomia e o risco à segurança jurídica, essa ideia está implícita. Por quê? Porque eu posso ter risco à isonomia só pelo fato de eu ter decisões contrastantes sobre a mesma questão de direito.
evidentemente eu tenho um risco à isonomia. Porém, se não há uma alta repetição da discussão, uma alta repetição desse risco de isonomia, provavelmente o risco à isonomia não se traduz num risco à segurança jurídica. Eu ter duas causas que envolvam a mesma questão de direito, com o risco de que, no caso A, a solução seja A, e no caso B, a solução seja B, isso evidentemente implica um risco à isonomia. Porém, não há necessariamente aí um risco à segurança jurídica, na medida em que há um contingente muito limitado de discussões, a ponto de influenciar depois uma análise de estabilidade do direito de risco, portanto, à segurança jurídica. Então, quando o Código exige o risco à isonomia e à segurança, me parece que a noção de risco à segurança inclui essa ideia de que tem que haver uma repetibilidade ampla da questão. Não basta que a questão se discuta, a mesma questão se discuta em 1, 2, 3 processos. É preciso que pelo menos haja um volume mínimo, é difícil saber qual é esse volume mínimo, mas que haja um volume mínimo de casos em que a questão se discuta de modo a gerar um risco à interpretação do direito e à aplicação do direito e, consequentemente, à própria segurança jurídica. Essa é a ideia, penso eu, do risco à segurança colocado no texto legal. Do mesmo jeito, quando o Código diz que não cabe o IRDR se já houver afetação da discussão daquela questão do direito ao regime de recurso repetitivo, me parece que essa também é a lógica do Instituto. Quer dizer, se a questão já deve ser resolvida no plano dos recursos repetitivos, então o risco à isonomia e, sobretudo, o risco à segurança jurídica também já não existe mais, porque ele vai ser resolvido nessa outra instância, dessa outra forma. É por isso que o Código usa essa dualidade. Ou eu resolvo esse problema por meio do IRDR, ou eu resolvo o problema por meio do recurso repetitivo. O Código não pensou em também colocar junto aqui a figura do incidente de assunção de competência. Eu particularmente acho que deveria ter feito isso, porque embora o incidente de assunção de competência, na ótica do Código atual, não tenha sido formado para lidar com casos repetitivos, fato é que durante a tramitação legislativa do novo Código, do projeto do novo Código, se incluiu um parágrafo no artigo 948, que é um parágrafo 4º, que vai permitir justamente também o emprego do incidente de assunção de competência para lidar com casos repetitivos, ao autorizar que esse incidente possa trabalhar para prevenir ou para compor divergência entre orientações. Ora, se eu vou prevenir divergência, se eu vou compor divergência, é porque há multiplicação da questão de direito. Logo, também aquele incidente se presta, de certa forma, nesse caso, na forma desse parágrafo 4º, embora o caput dissesse outra coisa, também acaba se prestando para o mesmo objetivo de trabalhar com essa uniformização que o Código pretende lidar por meio do IRDR. De qualquer forma, então vejam que os pressupostos colocados no texto legal são pressupostos que têm em vista esse objetivo específico. Eu quero evitar a repetição da discussão com o risco à isonomia, com o risco à segurança jurídica. Isso transforma essa discussão numa discussão quase que objetivada, quase que num processo objetivo. Ao invés de eu discutir a situação material concreta do sujeito, eu trabalho com um processo quase como um processo de constitucionalidade, uma discussão de direito objetivo. É até engraçado isso, porque a professora Sofia Temer, por exemplo, que escreveu um livro sobre o IRDR, trabalha muito em cima dessa lógica, de dizer, olha, o que acontece é que, embora eu não pudesse dissociar a questão de fato, muitas vezes, da questão de direito, ao julgar o IRDR, o que se faz é tomar um padrão de caso de fato, um padrão de problema e julgar em cima desse padrão. De modo que a decisão do IRDR, evidentemente, não vai abranger todos os casos, não tem condições de avaliar todas as peculiaridades das questões eventualmente discutidas sobre aquele tema, mas vai tomar um padrão de situação e, portanto, vai também emitir um padrão decisório para aquele padrão de situação. Essa é a lógica com a qual trabalha o incidente. Eu diria uma lógica criticável, uma lógica difícil de lidar. De fato, essa noção de padrão decisório, padrão fático, é alguma coisa bastante complexa. Nós sequer estamos acostumados a lidar com esse conceito e acho que talvez até não conseguíssemos lidar com um conceito como esse. Seria até questionável a existência
de um conceito como esse. Mas fato é que essa é a lógica com a qual o código trabalha, tanto que admite a ideia de que, mesmo que haja a desistência do caso de onde sai o IRDR, ainda assim isso não prejudica o julgamento do IRDR. Então o código fala também, nesse artigo 976, que ainda que haja abandono do processo, ou ainda que haja desistência da demanda, isso não prejudica o julgamento, prosseguimento, processamento do IRDR. O que é, a meu ver, um problema seríssimo, um problema gravíssimo, porque nós não estamos percebendo, talvez, uma das grandes críticas que toda a doutrina norte-americana que trabalha com ação coletiva faz àquele modelo, que é a facilidade com que alguém pode cooptar a parte da ação coletiva a favorecer o réu, o litigante habitual. O que eu quero dizer com isso? No modelo americano de class action, é muito comum que você tenha uma demanda proposta por um sujeito, um indivíduo particular, alçada à condição de demanda coletiva. E a solução daquele caso individual é uma solução que vai se operar, que vai ser aplicada para todos aqueles sujeitos que tenham o mesmo tipo de problema. Ora, se eu tenho uma demanda, eu sou o grande litigante, eu sou uma enorme de uma empresa de telefonia, que vou litigar contra uma pessoa só. Eventualmente, para mim, é muito fácil chegar naquela pessoa, propor para ela um acordo escuso, para que ela perca a demanda coletiva, porque eu posso até ter que pagar para ela um valor muito maior do que ela merece. E ela vai gostar disso. Mas com isso eu evito ter que pagar para todos os outros sujeitos que não estão dentro do processo. Agora, vocês pensem que no modelo americano, a técnica que se usa, a técnica que se discute como um mecanismo para evitar que isso aconteça, é justamente o chamado controle de representação adequada do sujeito que participa da ação coletiva. Algo que para nós não é da tradição brasileira de se lidar no campo, seja da tutela individual, seja da tutela coletiva, seja muito menos de institutos como esse. A gente nem tem previsão na legislação brasileira de lidar com essa figura aqui. Agora, se nós não temos condições de controlar a representação adequada da parte que conduz o IRDR, se ele pode, inclusive, desistir da ação, e isso não interfere no prosseguimento do IRDR, se, em princípio, essa desistência vai implicar a assunção do IRDR por parte do Ministério Público, que muitas vezes nem conhece a discussão, não está a par do problema, não teve condições de se inteirar da discussão e do problema em si. E às vezes até não é propriamente do seu métier, não é propriamente da sua discussão tradicional, aquela questão de direito, há eventualmente um risco de se cooptar a parte contrária para um IRDR mal formado e, eventualmente, com uma decisão também não tão boa, não tão eficiente, não tão adequada à solução daquele caso. Então, esse é um problema que me parece é um problema que precisa da nossa atenção, justamente porque põe em ênfase a necessidade de se observar como é que vai tramitar o IRDR. Como eu falava, uma das diferenças fundamentais do modelo brasileiro para o modelo de outros países, a exemplo da Alemanha, é esse. O modelo brasileiro permite que o IRDR seja formado a partir de um caso. Ainda que tenha que haver a repetição, ele é formado a partir de um caso. No modelo alemão, não. No modelo alemão, você tem que ter um mínimo, uma quantidade mínima de casos, e há uma eleição para escolher o caso que vai ser o representativo da controvérsia e que vai trabalhar e que vai permitir a prolação da decisão que é obrigatória para toda a estrutura judiciária daquele país. Então, notem que há uma preocupação sobre quem está à frente do IRDR, do caso piloto alemão, há uma preocupação para saber como é que é conduzida essa discussão, até porque isso tem a ver também, tem impactos diretos na qualidade da decisão que sai dali. O nosso código não põe tão claramente isso, embora, nós já vamos ver isso também, o código até admita a participação de terceiros na tramitação desse IRDR. A lei, então, vai dizer quem é que pode postular, quem é que pode sugerir a formação desse incidente. Atribui basicamente ao próprio Poder Judiciário, aos magistrados, às partes e ao Ministério Público e Defensoria Pública. Evidentemente, a atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública estaria colocada aqui quase como uma atuação objetiva, quase como num controle de direito mesmo objetivo.
há toda uma discussão já presente na doutrina brasileira para saber dos limites desses requerimentos feitos pelo Ministério Público e, sobretudo, pela Defensoria Pública, para saber, por exemplo, se que para a Defensoria Pública pudesse requerer IRDR, seria ou não necessário que estivesse em jogo um interesse de hipossuficiente, como determina a Constituição, ou se, nesse caso, a Defensoria Pública atua quase que num papel semelhante ao do próprio Poder Judiciário, né, do próprio Ministério Público, como um fiscal do direito, um fiscal da ordem jurídica, no intuito de preservar a ordem jurídica, alguma coisa assim. Então, essa discussão já se põe. Evidentemente não há solução ainda para esse problema, né? Mas fato é que esses são os legitimados para postularem o IRDR. E há uma regra, que é uma regra interessante, que é o artigo 978 do Código, que vai dizer que o julgamento do IRDR é atribuído ao órgão fixado no regimento interno. Com um parágrafo único que diz assim: esse órgão que julga esse incidente também vai julgar o recurso, vai julgar a ação originária, vai, enfim, julgar o veículo de onde foi instituído, de onde foi instaurado o IRDR. Essa regra do parágrafo único tem posto muita discussão na doutrina brasileira. Em primeiro lugar, por uma discussão que começa por uma questão de inconstitucionalidade, que essa regra, a rigor, não passou pela tramitação do processo legislativo originário. Essa é uma regra que foi incluída posteriormente no projeto de código. Então é uma discussão de inconstitucionalidade formal dessa regra do parágrafo único do artigo 978, porque se diz que esse texto jamais foi aprovado pelas instâncias Câmara dos Deputados e Senado, como deveria ser, logo, por uma violação de processo legislativo, ela não deveria nem ter sido colocado no texto legal. Por outro lado, é uma discussão que, a meu ver, é muito mais importante, que é saber se essa regra do parágrafo único impõe ou não impõe que, para a instauração do IRDR, nós já tenhamos uma discussão sobre a questão de direito pendente no tribunal. Ou se basta que eu tenha uma discussão sobre a questão de direito em primeiro grau para que seja viável a formação do incidente. A doutrina brasileira se divide e hoje é uma discussão séria e importante sobre esse assunto. Há professores, por exemplo, como o professor Eduardo Talamini, que sustenta que o IRDR só é cabível se já existir no tribunal algum recurso, pelo menos, que envolva a questão de direito. Porque, do contrário, não haveria ainda a instauração da competência do tribunal para examinar aquela matéria. Essa opinião, entretanto, me parece, frustra em grande medida a maior utilidade do IRDR, que é justamente a fixação de uma orientação sobre a questão de direito a priori, ou seja, num momento inicial do processo. Se eu já tiver perante um tribunal a discussão num recurso, por exemplo, daquela questão de direito, isso é sinal de que, no primeiro grau, nós já vamos ter milhares de casos, ou muitos casos, pelo menos, com a mesma discussão. Normalmente é assim que vai acontecer. Se o caso já chegou em apelação ao tribunal da quinta região, por exemplo, é porque em primeiro grau já tem uma montanha de processos discutindo o mesmo tema, eventualmente com a atuação dos juízes também frequente sobre o tema. Talvez com sentenças sobre o tema, talvez com decisões liminares sobre o tema, várias. Ora, eu vou compor essa divergência no tribunal quando já está atolado o judiciário desse problema? Ou era melhor que, detectado o problema já no seu início, percebida essa multiplicação já no seu início, eu pudesse buscar uma orientação já do tribunal para que aquele colegiado todo, para que aquele órgão do Poder Judiciário, para que aquele tribunal todo já pudesse ter uma definição sobre o tema e pudesse, inclusive, orientar até a advocacia, os órgãos públicos, as empresas privadas, etc., sobre como é que devem se comportar, porque já tem uma fixação de um tema, de uma decisão, de uma solução para aquele problema. Parece que, por conta disso, é preferível outra solução, né? A meu ver, é preferível considerar que essa regra do parágrafo único do 978 é simplesmente uma regra de prevenção, de modo que não seria necessário que nós já tivéssemos a discussão da questão de direito no tribunal para que fosse admitido o IRDR. Se eu tiver uma repetição de questão de direito, com risco à isonomia, com risco à segurança jurídica em primeiro grau, o magistrado de primeiro grau, a parte, Ministério Público, Defensoria Pública, pode já suscitar o IRDR no tribunal para que receba dali a orientação adequada e depois possa se saber como é que se deve comportar. E, de qualquer forma, decidido o IRDR
pelo tribunal, no órgão que o regimento interno indicar, o recurso daquele caso, ou a ação originária que seja daquele caso, passa a ser de atribuição daquele mesmo órgão, para que aquele órgão possa ter agora uma dimensão mais ampla, eventualmente possa inclusive reexaminar a matéria de fato ou outras questões que interferiram na discussão daquele problema pontual. Eu acho que essa leitura é mais adequada. Porém, como falei, essa é uma discussão grande na doutrina brasileira e precisamos esperar para ver qual é a solução que a própria jurisprudência vai dar a esse tipo de problema aqui. A lei também prevê algo que é muito positivo, que é a publicidade do IRDR. Essa é uma regra que foi tirada de um projeto de lei que foi apresentado para uma melhoria, para uma modernização da Lei da Ação Civil Pública, em que se buscava justamente dar publicidade às ações civis públicas, porque, não raramente, nós sequer sabemos onde estão propostas as ações coletivas, que solução elas estão tendo, e muitas vezes há várias situações em que a multiplicação de ação coletiva sobre o mesmo tema com soluções diferenciadas, o que seria, em tese, absurdo, se nós opusermos o papel das ações coletivas. Então, lá nesse projeto se incluiu uma regra que serviu de inspiração para essa regra aqui e que é muito positiva. É importante que todos tenham condições de saber os temas que são objeto dessas discussões repetitivas, até também para que possam exercer seu direito de influenciar, de participar dessa solução. Daí porque, coligada a essa regra, há uma regra que vai impor a participação dos sujeitos eventualmente envolvidos. Então, a legislação brasileira vai prever que as partes possam, artigo 983, as partes possam participar desses debates, mas também que possam participar desses debates os interessados. Né? Então, que sejam ouvidos os interessados para que a solução do IRDR seja a mais adequada possível. Há um problema que me parece é importante, precisa ser trabalhado também, que é o nosso conceito do que são esses interessados. Os interessados de que fala o Código não podem ser os terceiros interessados com os quais nós estamos habituados a lidar. Porque terceiros interessados são simplesmente aqueles que têm relações jurídicas conexas ou dependentes da relação discutida no processo. Aqui o interessado não é um interessado que teria condições de intervir no processo de onde sai o IRDR. O interessado é alguém que tenha interesse na discussão do IRDR, no tema do IRDR. Portanto, é alguém que, ou efetivamente, ou potencialmente, tenha condições de se ver diante de um caso em que aquela questão se ponha num processo seu. É, portanto, um outro conceito de interesse, vamos dizer assim, de interesse de intervenção, que não se confunde com o interesse de intervenção que é típico para as intervenções de terceiros tradicionais. Porém, percebam que esse conceito de interesse de intervenção poderia colocar a gente numa situação em que o tribunal, ao abrir para a participação desses terceiros interessados, vai receber uma multidão de gente. Porque sabe Deus quantas pessoas são interessadas na discussão de uma questão de direito X. Toma um problema lá, específico, qualquer. Vamos pensar num exemplo que tem sido muito frequente na Justiça Federal, a discussão do artigo 1º F da 9494, do problema da taxa de juros em relação ao poder público. Todo mundo que tem demanda perante o Poder Judiciário Federal discute esse tipo de problema. De modo que, a rigor, a gente poderia imaginar um IRDR sobre esse tema, no qual todo mundo deva poder participar, o que seria evidentemente um absurdo, porque tornaria inviável a tramitação desse IRDR. E ficaria mais absurdo ainda se vocês imaginarem que essa participação pode se dar, inclusive, no julgamento. O Código diz, por exemplo, que os interessados são ouvidos no dia do julgamento num prazo de 30 dias. Vai virar jogral, imagina, 50 mil pessoas querendo falar nos 30 minutos previstos para a intervenção desses terceiros que são interessados no julgamento. Não dá para sair uma palavra de cada um. Me parece, de novo, que nós precisamos lidar com essa ideia a partir de uma lógica do processo coletivo, a partir da lógica da representação de interesses e não da representação de sujeitos. Vale dizer, os interessados que podem participar, que devem ser admitidos a participar, seja aqui no IRDR, seja em outros instrumentos de coletivização com que o Código trabalha, não são necessariamente as pessoas de forma individualizada. São os sujeitos que têm condições de representar de forma adequada uma tese ou uma posição diferente da dos outros
para, ou que seja relevante para o julgamento da questão. Quer dizer, eu não tenho direito, Sérgio, de participar do julgamento do IRDR ou da tramitação do IRDR se eu não apresentar uma nova posição, uma nova situação, uma nova ideia, se eu não contribuir de alguma maneira particular própria para a análise do IRDR. De modo que o que a gente vai ter aqui são intervenções de posições. São grupos que serão representados de forma adequada por um sujeito que é capaz de traduzir a vontade e o interesse daquele grupo e que é importante para o julgamento do IRDR. Isso é uma coisa muito própria do modelo anglo-americano e que me parece tem que servir de inspiração para cá. Sob pena de ou nós não termos o contraditório adequado e efetivo para poder aplicar a decisão do IRDR de forma obrigatória, já vou examinar isso com os senhores daqui a pouco, ou então nós temos aqui uma multidão de gente de forma totalmente estéril. Eu quero ser ouvido porque eu quero ser ouvido, porque eu tenho direito de ser ouvido. Mas você vai trazer alguma coisa de novo? Não, só quero falar a mesma coisa que o outro já falou, mas aqui eu vou falar mais bonito. Não há direito a essa participação pessoal dentro do IRDR, porque isso torna inviável a tramitação de figuras como essa daqui. Notem também que a figura do IRDR nos põe uma outra dificuldade, que é essa percepção da legislação de que seria útil, seria importante que nós suspendêssemos a tramitação dos processos em que aquela questão se coloca por um prazo que é o prazo fixado na lei. Então a lei vai fixar um prazo, em princípio, de 1 ano de paralisação dos processos em que aquela questão de direito se coloca, e dentro desse período de 1 ano, os processos ficam paralisados. Só voltarão a tramitar se for superado o prazo de 1 ano e desde que o relator do IRDR não manifeste a necessidade de manter a suspensão por mais tempo por decisão fundamentada. Vale dizer que, em princípio, é possível que esses processos fiquem paralisados por um largo período de tempo. Até porque também o recurso especial e o recurso extraordinário cabível da decisão do IRDR, que é cabível desde logo da decisão do IRDR, ao contrário do que acontece, por exemplo, com o incidente de inconsolidade, né, que tradicionalmente só comporta recurso especial e extraordinário depois de julgado o incidente, depois de aplicada a decisão do incidente pela turma, no julgamento do recurso concreto específico. Aqui não. A própria decisão do incidente admite que eu possa interpor recurso desde logo. Pois bem, esse recurso especial ou extraordinário também tem efeito suspensivo, o que então pode gerar a conclusão de que a paralisação dos processos continua até o julgamento desses recursos especiais e extraordinários. Isso implicará, evidentemente, uma paralisação, eventualmente de, 5 anos, 10 anos, um largo período de tempo, até o julgamento definitivo daquela questão de direito. Notem que isso implica, sem dúvida, um atraso significativo em uma série de discussões. Pensem, por exemplo, que, de novo, isso se dá nesse suposto IRDR sobre a questão de juros. Nós vamos paralisar todos os processos que tramitam na Justiça Federal, porque em todos eles há discussão sobre o índice de juros aplicado, até a solução de um IRDR, por exemplo, aqui na 5ª região, ou na 4ª região, ou onde seja. Né? Nós vamos deixar paralisado isso até o julgamento do recurso especial e do extraordinário, eventualmente cabíveis, contra essa decisão do IRDR. Então, notem o problema que isso traz. Né? Me parece que a forma menos ruim de lidar com esse problema é a percepção de uma lógica que não é nova, mas que é muito importante para cá, que é a necessidade de se modular o efeito suspensivo. A rigor, quando o Código diz que os processos que tramitam e que discutam a questão de direito devem ser suspensos até a solução do IRDR, isso não significa dizer que eles ficam suspensos que eles ficam inteiramente suspensos até o fim da tramitação do IRDR. Isso só significa dizer que deve o tribunal, examinando a situação concreta, verificar qual é a extensão desse efeito suspensivo adequada para o caso concreto. Pode ser que o tribunal simplesmente suspenda a execução da sentença. Pode ser que simplesmente o tribunal suspenda o levantamento de dinheiro. Pode ser que o tribunal suspenda a parte da tramitação dos processos. Só não pode julgar tal tipo de assunto, só não pode examinar tal problema, só não pode dar tal tipo de solução. Possa, enfim, modular esse efeito suspensivo. É isso que se faz hoje em relação à impugnação, aos embargos à execução,
E não vejo como deveria ser diferente também no campo do IRDR, sob pena de nós paralisarmos várias discussões, e essas discussões, sem dúvida, serão várias, logo serão várias, né, por um tempo determinado e muitas vezes até excessivo. Então, uma certa cautela com esse efeito suspensivo, porque o objetivo desse efeito suspensivo é só preservar a ideia da segurança jurídica e da isonomia. Mas isso não pode ser empregado num sentido inverso, de simplesmente tornar inviável a discussão de certo tema perante o Poder Judiciário. Feita a participação dos sujeitos interessados, nós teremos então o julgamento do IRDR, e esse julgamento, diz a lei, vai implicar uma decisão que é oponível não só aos casos presentes, aí incluídas as decisões de juizados especiais. Nós tivemos agora no almoço uma imensa discussão sobre esse problema, com 500 milhões de problemas que podem surgir da aplicação desse IRDR no campo dos juizados especiais. Não cabe a mim falar sobre isso, acho que o professor Savares vai falar sobre isso quando for apresentar a sua questão sobre a justificação da decisão judicial, a formação da motivação da decisão judicial, mas que é o grande especialista no assunto. Mas fato é que, realmente, o IRDR não foi pensado para lidar com a realidade do juizado especial, embora seu efeito também se faça sentir no campo do juizado especial, o que prevê o próprio texto legal. E também se prevê que a decisão do IRDR é obrigatória para casos futuros. E aí é que entra de novo uma discussão importante. Um código tão preocupado como é esse novo, com a ideia do contraditório, a ponto de prever no artigo 9º, por exemplo, no artigo 10, a obrigatoriedade do magistrado consultar as partes sempre antes de tomar praticamente qualquer decisão, é o mesmo código que se satisfaz com uma decisão tomada assim, a partir de um caso concreto, com a participação de talvez alguns interessados, sem nunca ouvir esses sujeitos dos casos futuros, e que torna obrigatória essa decisão para essas pessoas dos casos futuros. Parece que há uma necessidade de se interpretar essa regra à luz da garantia do contraditório, e que a necessidade de preservação da garantia do contraditório exige repensar a dimensão que se possa dar a essa regra. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: a ótica desse regime de solução é uma ótica muito inspirada num modelo anglo-americano do chamado collateral estoppel, da figura de uma possibilidade de você dar uma amplitude maior aos limites subjetivos da coisa julgada. Essa é uma interpretação que se pode extrair do artigo 506 do novo Código de Processo Civil e que parece que é fundamental para entender bem a dimensão disso aqui. O que é que os americanos dizem? Uma decisão tomada contra alguém impede que esse alguém que discutiu comigo possa rediscutir aquela questão na qual ele perdeu num outro processo comigo, mas também num outro processo com outros sujeitos. Porque o judiciário já entendeu que ele não tem razão naquela interpretação, naquela prática que ele realiza. Vale dizer, que eu, que não participei de um primeiro processo, possa, num outro processo, discutir com o litigante habitual um tema que ele já discutiu e ganhou, tem toda a lógica, porque eu não pude discutir com ele ainda aquele tema. Mas que ele, litigante habitual, possa rediscutir num outro processo só porque envolve outro sujeito o mesmo tema que ele já discutiu e perdeu, segundo os americanos, isso não tem lógica nenhuma. Essa ideia, me parece, pode ser muito bem extraída também desse artigo 506. Ou seja, a ideia de que o Código mesmo diz que, embora a sentença faça coisa julgada às partes entre as quais a sentença é dada, ela não possa também, diz o Código, prejudicar terceiros. A lei não diz mais que ela não possa beneficiar terceiros. Ou seja, ela pode beneficiar terceiros. E se pode beneficiar terceiros, então eu posso imaginar que uma sentença na qual um litigante habitual litigou e perdeu, possa prejudicar esse litigante habitual em outros processos também, porque vai favorecer a outros sujeitos, a terceiros, que não litigaram com ele ainda. Só que, se isso é verdade no modelo anglo-americano, lá também se imagina a possibilidade de, para que só o litigante habitual não seja prejudicado, para que ele também possa ser favorecido em certos casos, ele, litigante habitual, criar a formação de uma demanda coletiva
para também que a decisão que lhe possa ser favorável vincule terceiros, vincule outras pessoas que poderiam litigar com relação a ele. Lá se usa class action. Aqui nós poderíamos usar desse instrumento aqui. Então, o litigante habitual, que não quer ser só prejudicado com uma decisão de massa, quer também se favorecer da decisão de massa, poderia provocar o IRDR. Porém, nesse caso, a provocação só pode gerar o efeito de impactar terceiros se esses terceiros tiverem sido adequadamente representados dentro do processo, dentro de uma lógica típica de coisa julgada. Vale dizer, pode ser que eu não participe daquele processo. A decisão daquele caso pode me vincular? Pode, se a minha posição, se a minha situação tiver sido adequadamente representada naquele processo. Se não foi, evidentemente que não pode. Você não pode prejudicar uma pessoa que não litigou, que vai vir a litigar talvez daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, que, portanto, nunca foi ouvida e que, eventualmente, pode ter um julgamento liminar de improcedência, diz o Código, uma tutela de evidência deferida contra si, sem nunca ter podido discutir a questão de direito com o réu habitual. Então, na realidade, é necessário que a gente possa harmonizar a ideia desses efeitos do IRDR com a consequência típica da preservação do contraditório desses sujeitos que não participaram daquela solução. Ainda mais porque, vejam que o Código, e nesse ponto o Código até comete um erro, o Código não permite a revisão da decisão tomada em IRDR por partes de processo. Ele permite a revisão pelo próprio Poder Judiciário de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Ele não autoriza que as partes do processo possam postular a revisão da tese firmada em IRDR. Isso decorre de um problema também, de novo, de redação final do Código do Processo Civil. O Código fazia referência a um dispositivo que continha partes, Ministério Público e Defensoria Pública. Depois eles tiraram na redação final partes, botaram no outro inciso, e aí essa previsão continua se referindo só a esse inciso terceiro, e isso gera uma assimetria dentro do Código que é injustificável. Mas fato é que a legislação, do jeito como está posta, não autoriza essa revisão. Ora, não autorizar essa revisão é evidente, implica evidentemente uma violação à garantia do contraditório, a preservação do direito de que essas pessoas têm de poderem apresentar seus argumentos, se já não foram apresentados anteriormente, de apresentarem seus argumentos ao Poder Judiciário então. Então, na realidade, o fundamental para perceber a dimensão dessa eficácia dos efeitos do IRDR, né, é perceber a adequada e necessária preservação da garantia do contraditório daqueles que não participaram da formação da decisão obrigatória. Né. Eu já me estendi demais em relação à análise dessa figura, não quero também prejudicar vocês mais do que o necessário, né, na oitiva do professor Daniel Mitidiero, que tem, sem dúvida, muito mais interesse do que aquilo que eu trouxe para vocês. Mas só para encerrar, o que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: o IRDR é um instituto que pode servir a um fim muito importante. Pode servir como uma ferramenta muito importante e muito útil no combate a esses litígios de massa. Porém, também pode servir como uma ferramenta extremamente autoritária para a solução dessas questões. O nosso grande problema, o grande desafio que nós temos é exatamente não interpretar o Código só focando nos dispositivos do IRDR. Perceber o sistema todo do Código e a necessidade de preservar valores fundamentais para a interpretação desse instituto. Se nós conseguirmos fazer isso, sem dúvida, nós teremos aqui uma ferramenta muito importante para lidar com esses litígios de massa, para evitar essa litigiosidade excessiva que nós temos perante o Poder Judiciário hoje em dia. Muito obrigado, agradeço a atenção de vocês todos. Muito obrigado.